Fala pessoal, temos agora uma questão da Santa Casa, que é uma questão diferente, né? Ele fala que a gente vai pegar dois triângulos idênticos, congruentes, né? Os triângulos de medidas de lados 3, 4, 5, aquele famoso triângulo pitagórico. Eu vou posicionar esses dois triângulos sobre uma mesma reta R, só que eles estão posicionados de uma maneira espelhada, né? O triângulo rosa, por exemplo, ele tem um lado de medida 3 virado para a esquerda, enquanto o triângulo azul tem um lado de medida 3 virado para a direita. Então, existe uma certa simetria na disposição desses dois triângulos. Quando eu analiso, por exemplo, essa reta aqui, ela serve de espelho, né? Quando eu traço essa reta, ela serve de eixo de simetria para a figura, que é como se o triângulo azul fosse a imagem espelhada do triângulo rosa. Aí, o que ele vai fazer? Ele pede para você mover um triângulo em direção ao outro, né? Você vai aproximar esses dois triângulos, você vai sobrepor esses dois triângulos, até que eles fiquem apoiados sobre esse mesmo segmento AB, sobre a mesma hipotenusa, né? Eu vou pegar esse segmento aqui, ó, e vou colocar em cima desse. Basicamente essa é a ideia, certo? Quando isso acontece, vai ter uma parte do triângulo rosa que vai ficar por cima de uma parte do triângulo azul, que seria essa região representada pelo triângulo ABC na situação 2. A pergunta do exercício é qual é a área desse triângulo. O que a gente consegue perceber? Pela construção da figura, eu sei quanto mede o segmento AB. Né? Esse segmento AB é exatamente onde eu apoiei um triângulo no outro, que é a hipotenusa que mede 5. Então, isso daqui é 5. Beleza. Então, como eu quero a área, eu já tenho a base, eu preciso da altura, certo? Esse é um dos jeitos que a gente tem de resolver o problema. Agora perceba, antes de a gente buscar a medida da altura, que esse triângulo ABC é isósceles. Porque a gente tinha uma situação simétrica desde o começo, certo? Os triângulos, eles são congruentes, eles estavam dispostos de maneira simétrica. Então, quando eu aproximo um do outro, esse desenho continua sendo simétrico. Eu ainda consigo enxergar um eixo de simetria nesse desenho, né? Essa reta vermelha divide a figura em duas partes iguais e espelhadas. Então, se o triângulo ABC é isósceles, quando a gente traça essa altura, né, o primeiro passo para você calcular a altura é desenhá-la. Quando você traça essa altura do triângulo, o triângulo sendo isósceles, a altura também é mediana, certo? E, portanto, essa base que media 5 vai ficar dividida em dois trechinhos que medem 5 sobre 2. Legal. Então, eu quero essa altura, né? Eu criei os triângulos retângulos pelo desenho da altura. Veja o seguinte, se eu conhecesse, né, alguma coisa sobre esse ângulo aqui, vou chamar esse ângulo de alfa, a gente conseguiria, ver se você concorda comigo, calcular o valor do H, que é o cateto oposto ao alfa, por exemplo, a partir da medida da tangente. Porque a tangente vai relacionar o H, que é o cateto oposto, com o 5 sobre 2, que é o cateto adjacente. Como eu tenho uma dessas medidas, eu conseguiria descobrir a outra. Então, eu vou tentar descobrir a tangente de alfa. E para isso, eu vou perceber que o alfa é ângulo do triângulo azul, que é retângulo. É retângulo, tem lados de medidas conhecidas, certo? E você descobrir cosseno de um triângulo retângulo é tranquilinho, né? Se você sabe os lados. Então, o alfa, ele, na verdade, vai vir daquele triângulo. Porque eu sei que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que aparece lá embaixo, já que o triângulo só mudou de posição. Então, pensando neste triângulo azul, a tangente de alfa é o cateto oposto, que é 3, sobre o cateto adjacente, que é 4. E quando eu vou tentar aplicar a tangente de alfa nesse triângulo ACH, a tangente de alfa vai ser cateto oposto, que é o H, sobre o cateto adjacente, que é 5 sobre 2. E isso tem que ser igual ao valor da tangente que a gente obteve do primeiro desenho, né? Pelo triângulo azul, que é 3/4. Perfeito? Então, se eu multiplico essa proporção aqui em cruz,
eu tenho que 4 vezes a altura vai ser 3 vezes 5 sobre 2. 4 vezes h vai ser 15 sobre 2. E para eu passar esse 4 dividindo para o outro lado, deixa eu puxar essa conta para cá, porque senão vai ficar coberta, né? Para eu passar esse 4 dividindo para o outro lado, ele vai aparecer no denominador junto com o 2. 4 vezes 2 dá 8. Legal. Então, a gente tem que a altura é 15 oitavos de centímetro. Se você descobriu a altura, a gente pode procurar a área agora. Olhando para o triângulo ABC, que é o triângulo que o exercício pediu para você encontrar a área vai ser dada por metade da medida da base vezes a altura. A base é 5. A altura é 15 oitavos, como que a gente acabou de calcular. E a multiplicação dessas frações vai ficar 1 vezes 5 vezes 15, 75 na parte de cima, 2 vezes 8, 16 na parte de baixo. 75 16avos, portanto, é sua resposta, que é o que você consegue encontrar ali no item A. Legal? Então, acho que esse é um dos jeitos mais tranquilos de resolver essa questão. Tem vários outros, claro, certo? Eu espero que você tenha entendido. Até mais.